vou associar a militância. Militância que nasce nas escolas secundaristas. Eu sou presidente do Grêmio com 16 anos de idade e muito ativo com os colegas de educação do Pedro II, do Colégio Militar, colégios católicos no Alto da Tijuca. Nessa época, gente que eu admirava e sigo admirando, muito. Essa militância no secundário me levou a AMES, com um olho comprido, olhando o pessoal mais velho na Uni. Não entendia bem, mas tinha uma noção de que no lado oposto de onde funcionava a Uni, AMES, etc., funcionara a Universidade do Distrito Federal, famosa universidade, que teve homens lúcidos, dando aulas, orientando, dirigindo, mas que foi fechada no tempo do regime varguista, da ditadura de Vargas. Isso me incomodava um pouco, mas quero dizer que, na medida que eu comecei a ver na organização dos colegas uma alternativa para conseguir os direitos, eu descobri a APSERG. E não só. No final dos anos 80, eu tinha sido eleito secretário-geral da Associação Nacional de Cientistas Sociais. O presidente era o Douglas Teixeira Monteiro, da USP, e o tesoureiro Albertino Rodrigues. Infelizmente, o Douglas morreu logo, rapidamente, num desastre. Ele que ia sempre de casa para a USP, da USP para casa, de bicicleta. Foi atropelado e morreu. Mas ali eu aprendi muito com eles. Aprendi também com Maria Isaura de Queiroz. E fui guardando esses sentimentos ao mesmo tempo que trabalhava, dando as aulas entre os alunos. Eu me orgulho de ter na minha carteira o registro como sociólogo, carteira de trabalho, que hoje já nem existe mais. Isso, Sérgio, que antes não se podia registrar. Isso me deu força, me deu coragem para seguir adiantando-me com os alunos e conversando. Eu gostava muito de viajar e viajava com muita frequência pela América Latina como um todo, de Maracaibo à Patagônia, conhecendo, reconhecendo, mas, sobretudo, me conhecendo. Não é? E, aos poucos, eu fui descobrindo que, sem esse engajamento efetivo nas instituições de participação política, de participação dos direitos, eu sou. Eu estava dando aula para o ginásio quando o diretor me chamou e disse assim: professor, está havendo uma reclamação enorme, porque o senhor não dá a mínima importância ao livro de história que está sendo usado. Caso eu comprar no Colégio São José era assim, então pegou o livro.
Eu falei, de fato, o senhor está se referindo à história do Brasil do Plínio Salgado. Mas o Plínio Salgado é nazista. E o senhor sabe, as Forças Armadas do Brasil lutaram na guerra contra o nazifascismo. Diretor, eu me nego a dar o livro do Plínio Salgado. Mas se isso para o senhor for um problema, o senhor pode me demitir. Porque eu efetivamente sou contra o nazifascismo. Ele ficou meio assustado com a minha resposta, mas eu deixei tão à vontade que ele disse, eu vou pensar sobre isso. Ele viu que eu tinha uma aceitação enorme entre os alunos secundaristas, eu fazia todos os trabalhos perguntando a eles como é que gostavam de trabalhar, como é que gostavam de discutir, e aos poucos eu fui me inteirando que, sem saber, eu aplicava uma metodologia que era a metodologia do Paulo Freire. E não fazia nada da minha cabeça, eu fazia da cabeça dos meus alunos. Quando eu li na obra de Guimarães Rosa, o professor é aquele que, de repente, aprende. Descobri qual era a questão do magistério. É o aluno, é o estudante. Qualquer que seja. O Otaí disse muito bem, eu já tive vários estudantes militares, alguns brilhantes, outros nem tanto, mas ainda nos surpreende. O melhor colega meu na Faculdade Nacional de Filosofia era um coronel da FAB, piloto militar, o mais voado do Brasil, com 13.300 horas de voo em avião militar, e foi caçado. Caçado por inveja, porque era bom piloto. Como eu aprendi com esse coronel? Em muitas circunstâncias também, pessoas sem nenhum conhecimento formal, mas que pelo conhecimento de vida vinha com um leque de sugestões muito interessantes. E eu fui realizando essa caminhada. A PSERG foi muito importante também, umas decisões no campo, vamos dizer assim, dos estudos. Porque, reparem, aos poucos eu vou sendo apresentado pelos colegas. Muitas vezes podia haver divergência político-partidária, mas eu não dava importância a isso. Eu comecei a descobrir que havia uma pleiade de professores, eu vou nomear agora, que eu não conhecia. Por exemplo, Anísio Teixeira, John Dewey, Fernando Azevedo, Cecília Meirelles, Lourenço Filho, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, Hermes Lima, Paulo Freire, Florestan Fernandes, o engenheiro Lelé da Cuca, responsável pela construção dos CIEPs, amigo de Niemeyer. Eu li essa pessoal todo, entrando para a ala, vou dizer assim. Isso eu descobri depois com a minha mulher, a Gislene, que tinha nome essa ala, a ala Escola Novista. A ala Escola Novista, ela sabia bem, porque ela estudou em Minas Gerais, desde o primário, em Três Corações, e ela pegou os princípios do... Despertou-me. A Escola Novismo está localizada e no ensino médio, universidade. Eu não aceitava na PUC, como professor da PUC, Dix. O mestre falou, acabou.
Eu não aceitava. O Bahia falou aí, ele foi meu orientando de mestrado, foi meu quase orientando de doutorado, eu fui da banca de doutorado dele, não é? O Bahia, um dos maiores orgulhos que eu tenho é que o Bahia não faltou uma aula fantástica na universidade, todo mundo falta. Quando dava aulas na UF, como é que eu, da Boa Vista, onde eu morava, e me dirigia à Praça 15, tomava uma barca, aí tomava outro ônibus e ia dar aulas na Rua Lara Vilela. Nunca! Disse assim, o senhor deve ter segundas intenções, professor. Porque se o senhor mora tão longe, não falta, e dá sempre aulas, e os alunos gostam tanto do senhor, o senhor tem segundas intenções. Ah, então, quais são essas intenções? Não disse, claro, não disse. Não havia intenções nenhuma. Senão, aí sim, o prazer de aprender e ensinar, de ensinar e aprender. E a APSERG está por trás desse movimento. O mais importante para o sociólogo é a observação permanente das contradições e das ambivalências que eu chamo para o agir e o sentir. Eu sempre pensei, jovem, que você tinha que ser coerente como pensa e pensando como sente. Que este seria o cidadão ideal, que sente, pensa e age na mesma linha. Aprendi que não é nada disso. O sentir, o pensar e o agir estão em constantes contradições, ambivalências, e produzem sofrimentos. E quem me ensinou isso só podia ser quem sofria. Quem sofria. Porque quem não sofria precisava sofrer sobre isso. Pois bem, eu penso ainda que nós estamos, e a APSERG tem um papel nisso, uma transição de longa transição para o Estado Democrático de Direito. Foi a Constituição de 88, não há dúvida, mas temos que avançar muito mais. É um momento muito difícil, que é um autor que eu gosto muito, fala e o canto da lamentação quando ele estuda o nazifascismo, quando ele estuda a Alemanha. E na tradução que dele, o João Barrento, pela UFMG faz, é de que se vive um canto de lamentação lutuoso, de luto. Eu acho que é o que nós estamos vivendo. Um momento de lamentação lutuosa. Isso me apavora muito. Às vezes eu acordo com os nomes na cabeça. E nós não podemos nos apavorar. Nós temos que buscar serenidade e construir uma caminhada de esperança, de resiliência. Muito bem. Benjamin refere-se assim à questão de saber como a linguagem, em geral, pode se realizar no luto e ser expressão do luto. Diz o autor, o lamento só ganha destaque na linguagem do drama trágico. Olha que bonito. E o drama trágico, no que diz respeito ao alemão, é subalternizado à tragédia.
Continua o Walter Benjamin. A tragédia se liga ao drama. Ao drama se liga o trágico no drama. Trágico alemão do século XVII, tão pouco estudado, como se disse numa ocasião a amiga dramaturga e militante Ager Lasses. Pois eu acho que no Brasil nós estamos vivendo isso. A Covid-19 é um acréscimo. Nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo uma tragédia acoplada a um drama acoplado ao drama que se fez tragédia, trágico. E digo, é a hora da cultura, é a hora da estética, é a hora da música, da escultura, da pintura. Não é à toa que elas estão sendo atacadas nesse governo. E vou encerrar, para não ficar longo demais. Marx, no 18 Brumário, já nos havia advertido, todos sabem, que quando um fato histórico se repete, a primeira vez é como tragédia. A repetição aqui, eu estou me referindo àqueles anos pré-tomada do poder de Adolf Hitler. Mas, quando ocorre uma segunda vez, Marx diz, é como farsa. Nós temos que escancarar isso, essa é que é a grande verdade. Que o período pré-Gramsci, Antônio, com muita perspicácia disse, chegou a hora das perversões. Já notaram como o dia a dia nosso vem pingando sangue, seja na televisão, seja na internet, seja no rádio, seja onde for, e todo mundo está fazendo o diabo? Isso me aborrece demais. Chegou um momento que eu falei assim, radicalizei. Eu só vou conversar com quem tiver menos de 5 anos de idade, para aprender. Porque com mais de 5 anos de idade, eu já vejo as pessoas traduzindo a hegemonia burguesa. Olha, dá vontade de chorar. Mas não se pode chorar. Não se pode chorar. Por isso eu digo para vocês, sem nenhum pessimismo, conversem com as crianças com menos de 5 anos. Elas nos ensinam muito, muito. E eu agradeço muito a APSERG pelo que fez por mim. Agradeço muito aos que passaram pela APSERG, pelas lembranças. Eu fico muito feliz quando vejo, por exemplo, a Adélia sendo citada. A Adélia é um dos grandes nomes da Universidade Federal do Espírito Santo na área de sociologia. Eu fico muito feliz quando vejo o Otair e todos vocês. Então, é um agradecimento que vem na hora certíssima. E os jovens? E aqueles que estão se formando? O que a ditadura com a Faculdade Nacional de Filosofia, o IFIX, é inominável. Ficar de pé. Em Niterói, a gente conseguiu, de alguma maneira, eu denominei Escola de Niterói. Mas quanta luta! E ainda escutar isso quando eu fiz o meu concurso. Nós pegamos a ideia da regulamentação da profissão de sociólogo e de montagem
de uma associação ativa. Gisário participou ativamente disso, e eu quero lembrar o nome do professor José Nilo Tavares. José Nilo Tavares foi um nome muito importante nesse momento. Outros nomes se agregam nessa movimentação de formação, de ativismo da APSERG, que é o João Carlos Alexim, que era um sociólogo fantástico do SESC e do SENAC, depois vai para a Organização Internacional do Trabalho e tem uma carreira longa na organização na OIT. A da Armênia Necessian, que foi professora do IFIX e foi da minha turma, e vai para a Organização das Nações Unidas. E um nome que tem um papel importante na década de 80, já não estava mais bem dentro da PSERG, que é o Osés Laranjeiras, que foi da minha turma, se formou junto comigo e participa das lutas daí para frente. Nós tivemos uma luta dura sobre a questão da regulamentação da profissão. E a regulamentação da profissão, que saiu em 1980, ela traz algumas conquistas imediatas. O Gisário fala do DRT na carteira profissional, eu também tenho um dos primeiros DRTs de sociologia, a nossa lei de regulamentação é de 1980, né? E, a partir dali, a gente consegue alguns concursos públicos no IBGE, alguns concursos no antigo INSS, para a sociologia, cargos específicos para a sociologia, na Fundação Leão XIII, onde o Oséias é aprovado e vai ser sociólogo na Fundação Leão XIII. A gente consegue, na antiga Fundrem, no estado já do Rio de Janeiro, porque já tínhamos tido a fusão, enfim. Então, nós tínhamos essa pauta. E a luta aí eu já não estou mais presente, a luta que se desdobra mais no final da década de 80, a partir de 85, o Oséias teve grande papel nisso, que foi a questão da obrigatoriedade do ensino de sociologia no ensino médio em todo o Brasil. Mas nós tínhamos algo muito importante, que era fazer a PSERG dentro dessa visão que o Gisário levantou. A ABSERG ela tinha uma generosidade e uma falta de arrogância, e nós, numa época em que já começava a se hierarquizar pela titulação, eram poucos os doutores, mas você já tinha mestres, enfim, você já começava a ter uma hierarquia meio de castas na universidade a partir da titulação. E não a titulação da maneira de você avançar no aprendizado, aprofundar no aprendizado. Então, alguns colegas sofreram muito, o Lidgard vai lembrar disso, de Venúzia, do Paulo Roberto, marido da Venúzia, que sofreram bastante em função dessa discriminação pela questão da titulação. Outra luta que nós tivemos que enfrentar é que nós tínhamos vários colegas que eram não só contra a regulamentação da profissão de sociólogo, mas eram contra a visão da APSERG. E isso se consolida na formação POX, na destruição da Associação Nacional de Cientistas Sociais, que não conseguiu sobreviver. Eu fui da última diretoria dessa associação, junto com o Braz da USP, junto com a Maria Luísa Fontinelli, da Universidade Federal do Ceará, que depois vem a ser prefeita de Fortaleza, e que o Arlindo Denot é muito amigo. Enfim, então, a ideia da APSERG era uma ideia generosa, era uma ideia de ter um vetor ligado a uma linha de sociologia profissional, e aí nós tínhamos esses sociólogos profissionais. Recentemente, um deles morre, foi um colega de turma, e teve participação na APSERG e depois na luta dos professores, que é o Luiz Fiore, né? Enfim, morreu agora
vítima da Covid, mas nós conseguimos isso. E tínhamos que enfrentar a formação da Ampox, que se consolida, mas com uma visão que exclui o profissional, o sociólogo profissional, exclui o ensino de sociologia no segundo grau, se bem que mais recentemente, nos últimos 20 anos, alguns professores, a Adélia é uma delas, o Ricardo, da Universidade Federal do Paraná, enfim, não vou citar todos aqui, abrem um espaço importante de grupos de trabalho na Ampox para discutir o ensino médio e a sociologia do ensino médio, enfim. Então, nós tivemos essa luta no final dos anos 70, virada para os anos 80. Quero destacar o papel da presidente dessa época, Isabel Picaluga. Isabel Picaluga foi muito importante, levando como presidente da PSERG. Eu estive com Isabel Picaluga em 1978 na fundação da CUT, representando a PSERG, como delegados da PSERG. E, enfim, essa visão de que você tem que ter uma associação profissional em as relações profissionais elas não ficam aprisionadas à titulação. Lutgardi foi uma professora fantástica nesse sentido para a nossa turma, da medida em que Luiz tinha essa visão já lá atrás, já na década de 70. Eu fui aluno da Lutgardi, provavelmente em 73 ou 74. Ela era uma menina muito assertiva da sociedade e do papel. E essas reuniões que nós tínhamos da PSERG, algumas em Botafogo, outras na casa, o Gisalho, inclusive uma famosa, na qual todos nós nos reunimos lá e ele não apareceu. Então, nós estávamos na casa do Zé Nilo Tavares, ele não apareceu. E aí, esses nomes que eu quero destacar, como o Dulce Pandolfi, como o do Alain, o da Maria Lúcia Werneck, o da Mônica, Mônica Rist, enfim, e esse divisor de água que se aprofunda a partir do final da década de 70, e a PSERG aposta na questão do ensino, da sociologia no ensino médio com Vitória. E aí eu quero fazer uma referência, mais uma vez, ao Zé Laranjeiras, ao Dair, enfim, a Adélia, enfim, que, embora a Adélia chegue um pouquinho depois dessa fase, chegue mais tarde, já no final da década de 90, mas essa geração, alguns da minha geração, que pegam a PSERG a partir de 1985, levam essa luta com muito afinco. Então, eu acredito que esse momento de reavivar a PSERG seja muito na linha do que o Gisalho fala. É um momento de luto que nós estamos tendo, então vivenciar esse luto, mas vivenciar esse luto com esperança. Eu tenho muitas esperanças. Hoje eu tive uma conversa longa com um ex-aluno, que, curiosamente, eu fui professor dos 2 filhos do Gisalho. Então, um dos filhos do Vinícius, que é um grande jornalista, na turma do Vinícius tem o Pedro Doria. E o Pedro Doria, hoje, conversando comigo, me dá uma grande notícia, dizendo que a tal fita de 50 minutos gravadas pelo tal deputado Miranda e o Bolsonaro existe efetivamente e deve ser divulgada para a semana que vem. Enfim, então é algo que terá um impacto tão grande quanto a fita do Michel Temer, gravado pelo pecuarista. Enfim, então ter sido professor, e eu gostava de dar aula fora do IFIX também, não só no IFIX, mas fora do IFIX. Então, aí eu tive a oportunidade de ser professor do Vinícius, né, de uma turma fantástica de jornalistas, que hoje estão todos aí, e professor do nosso mais jovem, que é sociólogo, que é mestre em ciência política, que é o
fugiu o nome do segundo Gisalho. Como é que é? O doutor em História e músico. Enfim, sim. enfim, Marcelo. Marcelo, é coisa de velho, foge o nome. Enfim, então Marcelo me provocava muito como aluno, era um aluno muito instigante, e me deu um esporro uma vez, porque estava lá no casamento da, da filha do senador lá do antigo Estado do Rio, Torres, com o filho do Moreira Franco, com a filha do Moreira Franco. Então, os alunos do IFIX foram lá, tacaram bola, isso, aquilo. Aí eu fui lá intervir, falei para não fazer isso, deixar o casamento em paz, tomei um esporro do Vinícius. Enfim, do Vinícius não, do Marcelo. Enfim, o IFIX sempre foi muito ativo nesse sentido. Então, o que os estudantes cobravam é que o Lago de São Francisco está sempre abandonado. Então, limparam o Lago de São Francisco, passaram desinfetante nas calçadas, jogaram cheiro, por causa do casamento, que aí veio se entender por que estava acontecendo aqui. Mas, enfim, o que eu quero voltar é essa referência, uma referência que eu achei que o José ia falar, porque da importância que foi José Nilo Tavares nesse período que nós vivenciamos na frente da APSERG, de 76, 77, 78 até 79, muito ligada à luta da anistia. Nós participamos ativamente da luta pela anistia, participamos ativamente das pautas eleitorais de 1978 e da campanha da anistia em 1979, que a gente consegue a anistia também em 1980. Então, em 1980, a gente arranca, mesmo com o Figueiredo sendo presidente, a regulamentação da profissão de sociólogo e uma regulamentação como a gente queria. A gente não queria conselho regional, a gente queria algo muito próximo ao que era dos jornalistas. E foi por aí que nós conseguimos fazer isso. E por que nós queríamos algo parecido com a do jornalista? Porque a gente não queria essas hierarquias, essa burocratização para o exercício da sociologia. Nós queríamos, sim, a regulamentação e a abertura da sociologia nos quadros do Estado, nos quadros das empresas privadas e no quadro do ensino médio. E o crescimento da sociologia no ensino superior, que foi vitorioso. Nós conseguimos ampliar bastante, foram muitos os departamentos de sociologia, muitos os departamentos de ciências sociais, muitos departamentos de antropologia, embora existe uma ou duas graduações em antropologia, a maioria se forma em bacharel em ciências sociais ou licenciado em ciências sociais. Bacharelado em ciência política também são poucos, são muito poucos. Eu sempre gosto de me identificar como sociólogo, em função disso. Embora passei também a me identificar como cientista político, muito em função do Gisalho, né? Porque o Gisalho foi meu orientador no meu mestrado de ciência política, né? E teve papel decisivo na minha tese de doutorado, ele e Gislene, do qual os dois participaram da banca, junto com o querido José Cláudio Souza, que é da Universidade. Enfim, não vou citar todos aqui, Então, eu fecho essa fala fazendo uma homenagem a alguns nomes que não estão aqui, mas que são importantes. José Nilo Tavares, sem dúvida, Isabel Picaluga, sem dúvida, Estrangeiras, que foi meu colega de turma e que continua à frente da APSERG, da Fundação Leão XIII e como professor da rede estadual. O Oséias, uma vez eu conversei com ele, fui incentivar o Oséias a fazer mestrado, o que fiz com o Arlindo Denot, que era meu colega,
da UERJ, né? Ele, inclusive, chegou a entrar no mestrado do IFIX de Ciências Sociais, mas uma vez ele falou, não, isso aí não é para mim, não, eu quero dar aula, né, para os garotos do ensino médio, enfim, e depois vai. E o Arlindo também abre a ocupação como sociólogo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na qual fez um belíssimo trabalho ao longo da Constituição Estadual, que foi em 1989. O relator foi o deputado Milton Temer, que foi o relator da Constituinte Estadual, e o Arlindo tem um papel muito importante nisso, ao mesmo tempo que ele tem um papel importante na questão da aprovação da lei que cria a sociologia obrigatória na Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, então é isso. E quero voltar a falar na Adélia, porque foi muito curioso isso. Eu nunca soube que a Adélia tinha ligação com a Helena Leduc. Ninguém conhece a Helena Leduc, que foi uma grande mulher, uma mulher fantástica de luta, e que era professora de Sociologia da Escola Nacional de Ciências e Estatística. E ela, nessa época difícil, dava todo um suporte a nós, estudantes, e nos abriu muitas possibilidades. Então, eu quero falar da Helena Leduc, na medida em que a Helena não vai para a PSESC, mas a Helena ela incentiva, como professora de Sociologia, num curso muito árido, que era um curso de Ciências Estatísticas. Então, não era fácil ser professora de Sociologia num curso de Estatística. E ali ela consegue abrir a cabeça nomes que depois se tornam importantes no IBGE, para a criação do cargo de sociólogo no IBGE, na qual vários colegas estão, como a Sônia de Oliveira, como o Alckmin, que é também professor da PUC, mas que é sociólogo do IBGE. Enfim, tem um corpo de sociólogos enorme. Eu cito o IBGE porque eu cheguei a fazer parte no Centro de Estudos Demográficos como sociólogo, mas logo depois fui para o UFRJ, então pedi demissão do IBGE, porque não dava para conciliar as duas matrículas, né? Essa história é uma história interessante. O segundo concurso do Gisalho para a UF coincide mais ou menos na mesma época com o meu concurso para a UFRJ. Só que a história do atestado de ideológico, que vale uma palestra só sobre isso, né, Gisalho? Entre eu e ele é diferente, porque exigiam da gente um atestado de Eudópis, e é evidente que a gente não teria esse atestado. Mas a minha história é diferente como eu entro da do Gisalho. E a do Gisalho é muito interessante, mas isso fica para um outro dia. E é uma pena o Alan não estar aqui, mas o Alan ele tem duas jornadas. Uma jornada que é essa de 67, 68, depois ele é preso em 1969, fica preso durante muitos anos, ele foi um militante da Var Palmares, e aí ele sai da prisão em 72 e volta para o IFIX, e é da minha turma logo no início, numa turma que formou muita gente, como Michel Misse, como Cláudia, enfim, tem uma multidão de gente que se forma dessa turma. Lutgard deve lembrar de quase todos. Então, a minha homenagem a Lutgard, minha professora de graduação, a minha homenagem a Jeter Ramalho, já falecido, que foi uma grande figura importante para muitas gerações, e a figura de Zé Nilo Tavares, não apenas como professor da UF, mas como que
trilhou junto com a gente esse período de 76 até 1980, quando a profissão é regulamentada na APSERG. Muito obrigado a todos, feliz, Ofélia. É um bom estar te vendo, porque minha relação com a Ofélia tem sido via. É bom rever o Odair, que eu já não vejo há muitos e muitos anos. Enfim, Arlindo Delon nós estivemos juntos no dia 26, porque nós fomos comemorar os 53 anos da passeata dos 100 mil. Então, nós estivemos juntos num sábado e tomamos um chopp. Cometemos uma certa irresponsabilidade, mas a emoção foi grande de estar junto no dia 26, junto com o Alain. O Alain também estava lá, Jean-Marc, enfim, todas as pessoas mais antigas, a Angela Tigel, enfim. Então, uma série de colegas lá estavam. Enfim, então, tem vários que estão participando aqui do vídeo, não vou citar todos, mas dou um abraço carinhoso a todos. Estou à disposição, estou aposentado na UFRJ, continuo trabalho de colunista atualmente de política e cidadania no Quarentena News, enfim, então venho tratando desses temas. Enfim, estamos aí, semelhante ao Arlindo, ao Gisálio, e posição, não como eu falei com a Ovelha, eu vou precisar de alguma ajuda operacional, mas lidar bem com informática, eu lido, eu sempre lidei bem, enfim, e nisso, eu acho muito importante a APSERG renascer nesse momento, porque eu faço uma comparação desse momento com a fase que nós vivemos de 76, 77, 78. 78 já se podia respirar um pouco, mas 76 e 77 foram anos muito duros. Aliás, de 1969 até 1975, foram anos muito difíceis para nós que estávamos na área da universidade, éramos professores. Gisálio lembrou a fase de secundarista. Eu cruzo com o Gisálio, ele professor de pré-vestibular também, né? Ele, Michel, Carlos Walter. Professor Paulo. Ok, terminando, não falo demais. Gente, abraço. Eu gostaria, estou muito feliz de encontrar gente lutando por um quase morto, que é o ensino nesse país, mas eu quero entrar só para dizer uma coisa, que antes de 70, quando eu ainda estava, o IFIX, era na Marquês de Olinda, 64, eu já convivia com o professor Evaristo de Moraes Filho, com a professora Moema Toscano, que sonhavam em pôr a sociologia em todos os níveis do ensino. E eu quero lembrar que quem primeiro botou a sociologia no ensino médio foi o Colégio Pedro II, com o professor Schwerer. Eu vivi cada momento, acompanhei tudo isso, e vocês falam no Oséias, que eu estou sem saber qual Oséias, porque o Oséias, que morreu como último presidente da APSERG, ele era muito amigo aqui do ex-aluno meu que estava aqui, o Zé Geraldo, era muito amigo do Oséias, e antes da década de 70, a gente, entre todas as lutas que a gente tinha, era para seguir o grande sonho do Arthur Ramos da Costa Pinto, que era universalizar o ensino das ciências sociais nesse país, para dar uma consciência melhor a todas as gerações. O professor, que eu acabei de citar agora, o professor APSERG, a gente não saberia reunir uma associação desse nível sem o Evaristo de Moraes Filho, lá de Sociologia da Federal de Direito,
e era livre docente da Nacional de Filosofia quando eu entrei na Federal em 1965. E esses nomes não podem ser esquecidos, e principalmente o Oséias, que morreu, porque desde o momento que surge o CNPq-CAPES, Associação de Sociólogos, associação disso, daquilo, este pessoal, eu tive o desengano de, na década de 70, quando se cria a Associação dos Sociólogos, Associação dos Antropólogos, o Oséias chega para mim e diz: entregar a sede da PSEG, que eu não tenho mais dinheiro para pagar, porque todos os sócios pararam de pagar a PSEG, porque é vantajoso, o que lhe dá nome são os congressos da Associação de Sociólogos, de cientista político, etc., etc. E eu vou entregar a sede, e eu não tenho onde botar todo o acervo da PSEG. Eu posso botar na sua sala? Eu botei no IFIX. Eu sou assediada dentro do IFIX para tirar toda a documentação. E eu perguntei a Zé Ricardo: mas, meu filho, você fez uma tese de doutorado em cima de sindicato. Por quê? Apontei para ele: olha ali, sociólogos do Brasil, posso ter o acervo da associação da PSEG. Eu fui denunciada. São 24 horas de tirar. Ele me respondeu: porque aquilo é uma associação universitária. Esta que você está guardando aí dentro é uma associação sindical. E eu ri muito, mas tirei. Botei na UERJ, onde eu carreguei até me aposentar, carreguei a PSEG até me aposentar dentro da minha sala, e quando eu me aposento, vão jogar tudo fora. E aí eu só encontrei abrigo no Colégio Pedro II, onde o Lier me ajudou a salvar, porque nem o Arquivo Nacional queria o arquivo da luta da PSEG, na sua origem, na Marquês de Olinda, antes do AI-5. E durante o AI-5, durante o 477, tudo, e o professor Evaristo é o nome que nunca poderá ser esquecido, porque foi o homem que pensou num sindicato dos sociólogos do Brasil de as ciências sociais em todos os níveis. Tanto que quando a gente não conseguiu obrigar a ficar federalizada no mundo inteiro, foi a tristeza. Todo dia me lembrou o nome do professor, da carga horária do sociólogo, do professor de sociologia. De repente, o professor de sociologia é obrigado a dar qualquer disciplina, seja matemática, se lembra, Ofélia? E você me disse o nome daquele cientista social que defendia isso. Como era o nome dele? Daí do Paraná, daí do Sul, que ele dizia: está diminuindo a carga horária do professor de sociologia? Não tem problema. Qualquer vaga de disciplina você ensina, para não perder o emprego. Tem muita gente que lutou lá dentro. E o professor Evaristo de Moraes Filho foram as cabeças intelectuais. Dona Emma Toscano já tinha um livro primeiro de sociologia, que teve mais de 40 edições. Foi uma lutadora eterna, aposentada, e eu faço a homenagem
a dona Moema Toscano, que ensinou a gente o que o Luiz da Costa Pinto queria, que a nossa luta era para botar sociólogo. Tanto que no dia que o Fernando Henrique veta lá uma coisa da sociologia, a UERJ tem uma rádio querendo entrevistar a senhora. O que é que a senhora achou do professor Fernando Henrique proibir essa universalização da ciência, da sociologia? E eu disse, ora, o que acha? Durante uma pandemia, um médico proibiu o trabalho dos médicos, das enfermeiras. E a moça da televisão, do rádio, perguntou, não entendi a relação. Porque um professor de sociologia, vendo o país sendo entregue ao tráfico de drogas, vendo o país com os assassinos ocupando as favelas, o crime organizado se afastando, sociologia, porque a juventude atual, com os pais pobres, saem 4 horas da manhã e só vão ver o filho lá para meia-noite, e eles ficam. Só tem a escola para ensinar ele que não se drogue, que não se alie a assaltante, polícia. Só as ciências sociais podem discutir isto, pode discutir tudo quando é fake news, e um presidente sociólogo que destrói isso, aí a rádio saiu do ar. Então, as ciências sociais é uma história de luta muito grande e, infelizmente, o prazer de ser da associação de antropólogos ou de sociólogos dá muita honra, mas lutar pela pobreza esclarecida, pela abertura das análises da sociedade, é perigoso, e por isso, hoje, um professor de sociologia que tem 1 hora de aula, ele tem que pegar 20 turmas para ter 20 horas de salário. Isto é uma loucura. Ninguém pode trabalhar dessa maneira. Deus é tão bom que vocês que estão na nova geração, esta pancada, que é uma pancada perigosa, porque basta você discutir credenciadamente uma decisão governamental, você já pode ser preso como comunista, como criador de caso. Mas vocês estão de parabéns, que estão tentando manter a luta de tantas gerações. Agora, que a UERJ, para o renascimento, a UERJ foi essencial, porque quando a gente precisou, com Dona Moema de oradora, ir para a Assembleia para fazer a sociologia presente, todos os estudantes da UERJ botaram barraquinha e mesa em todas as praças do Rio e trouxeram a maioria absoluta para a gente entrar como uma das interferências populares, as medidas populares na Constituição do Estado. A UERJ fez isso. Foi o trabalho da turma da UERJ. E é muito prazer estar revendo vocês todos aqui. Seu Paulo Bahia, boa noite. Não faça minha propaganda, porque senão vocês vão dizer que você está fazendo fake news com propaganda enganosa. Obrigada, nossa mestra querida. Para ficar ouvindo vocês até o... Tá bom. Melhoras, Luiz. Melhoras, hein? Melhora, guerreira. Melhoras aí. Tamo junto. Felicidade junto dos teus, confio em Deus. Em vão te procurei, notícias tuas não encontrei. Eu hoje sinto saudade daqueles 10.000 que eu te emprestei. Beijinho no cachorrinho, muitos abraços no passarinho.
um chute na empregada, porque já se acabou o meu carinho. A vida cá em casa está horrível, ando empenhado nas mãos de um Romeu. O meu coração vive amargurado, pois minha sogra ainda não morreu. Tomou veneno e quem pagou fui eu. Sem mais, para acabar, um grande abraço queira aceitar de alguém que está com fome